O movimento de 5 anos que durou a guerra, de 39 a 45, foi um movimento triste para o Brasil, né? Porque a vida do brasileiro foi prejudicada, né? Porque nós só entramos na guerra em 44. O Getúlio Vargas estava em cima do muro, né? Ele não se decidia nem pelos aliados contra a Itália e a Alemanha, e nem a favor da Itália e Alemanha contra os Estados Unidos, França, Inglaterra, que eram as Nações Unidas, né? Então o Getúlio estava indeciso. Mas quando começaram a afundar os navios brasileiros na costa brasileira, em fim de 43, por 44, por aí, começo de 44, daí o povo começou a ficar meio como se diz na gíria aí, meio intrigado, né? Morreram centenas de brasileiros no afundamento de vários navios mercantes do Brasil. Marinheiros e civis, crianças inclusive. Daí, perceberam, o eixo está, a Alemanha e a Itália estão afundando os nossos navios na costa brasileira, não é? E o Brasil fica só fornecendo alimento, o Brasil já vinha colaborando, né? Mas assim, só com alimentos. Daí não, daí o Getúlio Vargas teve uma reunião com o presidente Roosevelt, né? E daí ele resolveu aderir, né? Daí o Brasil aderiu à guerra, né? Declarou guerra ao eixo, a Itália e a Alemanha, e daí cedeu, inclusive, bases do Brasil para as tropas americanas, né? Os americanos, naturalmente, porque eram eles os chefes principais da guerra, né? Eram os americanos. E daí os americanos também, num gesto de cortesia, começou a adular o Brasil também, né? A Carmen Miranda foi levada para os Estados Unidos, né? E começou a ser endeusada no mundo inteiro como a grande Carmen Miranda, né? A nossa grande cantora. O Walt Disney começou a produzir filmes, alguns relacionados com o Brasil, né? Eu assisti várias vezes porque achei bonito aquele filme. Não sei se você já assistiu. Foi produzido na guerra, no tempo da guerra, de Walt Disney. Alô Brasil. Era um filme sobre o Brasil em que o brasileiro era representado pelo Zé Carioca. O Zé Carioca era um papagaio, né? É ele que fazia o papel do brasileiro todo jeitoso, meloso, como dizem que era não sei se ainda é, o carioca, né? Então, daí começaram essas gentilezas entre o Brasil e Estados Unidos. Eu nasci em março, em setembro começou a guerra, né? E dia 8 de maio acabou a guerra. Eu me lembro pouca coisa, porque quando a guerra acabou eu tinha 6 anos, mas eu, graças a Deus, tenho uma memória boa. Me lembro que teve um desfile aqui na praça, em Sorocaba. Nossa, foi uma festa, soltavam fogos. E meu pai comprou bastante foguetinho, bombinhas. A molecada punha no trilho do bonde, o bonde passava e ia estourando, sabe, as bombinhas, assim, tipo dos traques. E também a parte da escassez de farinha, de pães também. Às vezes eles misturavam a farinha, o trigo com outras substâncias. A vida se tornou difícil, porque era tudo racionado, porque a maioria dos produtos era uma parte enviada para os Estados Unidos, para os países em guerra, né? O pão não tinha. Tinha que entrar na fila às 5 horas da manhã para pegar uma bengala por família, né? A farinha de trigo sumiu, porque o Brasil não produzia trigo, era importado da Argentina e dos Estados Unidos e daí não vinha, né? Aqui em Sorocaba teve um pastifício Sorans, funcionava ali na Rua da Penha, onde hoje é um prédio da Telefônica ou da Telesp ali, né? Na Rua da Penha, entre a Rua Barão do Rio Branco e a Rua Coronel Benedito Pires, aquele prédio ali. Ali era um sobradão velho e era uma macarronaria dos irmãos Sorans, da família Sorans. Eles compravam macarrão argentino, moíam e vendiam 1 quilo por pessoa. E tinha fila para comprar o quilo de farinha de trigo, que não era farinha de trigo de macarrão moído, né, da Argentina, né? Veja como a vida era difícil.
O óleo, naquele tempo, não tinha essa quantidade de óleo que existe hoje, era só óleo de algodão, né? De semente de algodão. Era racionado, 1 litro por pessoa, por quinzena, era assim, né? Então, era um arroxo. Açúcar, o açúcar era enviado para os Estados Unidos e o Brasil não tinha para o povo, ficou... Então, era racionado, só podia comprar um determinado número de quilos por família. Para viajar, como a pessoa podia ser presa, porque havia muito medo de espionagem, né? Então, para a pessoa não ter perigo de ser presa sem ser culpado de nada, né? Tinha o salvo-conduto. Eu tenho o meu guardado até hoje aí, né? Eu tirei o meu salvo-conduto, porque naquele tempo não havia ainda a carteira de identidade, né? Então, tinha o salvo-conduto. A gente ia lá no exército, eles forneciam uma carteirinha, né, de salvo-conduto para a gente poder viajar e provar quem a gente era, né? Os italianos, alemães e depois os japoneses também, porque mais tarde os japoneses entraram na guerra a favor da Alemanha, né? Então os japoneses, italianos e alemães foram retirados da faixa litorânea. Isso trouxe para eles um transtorno grande também, porque tinha muito alemão, italiano e japonês morando na orla litorânea, né? Tiveram que se mudar para o interior, de medo de espionagem, né? Na época da guerra, a parte do Shindo Nenmei que forçava as pessoas a acreditar que o Japão tinha ganhado a guerra e não perdido, né? Existiam 2 grupos bem distintos, aqueles que tinham informação de rádio na época, né? E aqueles que forçavam as pessoas a não acompanhar nenhum tipo de noticiário e acreditar que o Japão tinha ganhado a guerra. E, bom, algumas pessoas devem ter visto o filme, né? Que fala sobre assassinatos de pessoas que não acreditavam na vitória do Japão. Que muito por dizer que o imperador japonês ele é um enviado dos céus, né? A palavra Tennoheika, que é imperador em japonês, significa comandante dos céus, né? Então o pessoal falava, não tem como um deus perder uma guerra, então eles acreditavam nisso aí. E como haviam 2 formações distintas, algumas pessoas para evitar esse tipo de perseguição, eles fugiram da região inicial onde os japoneses vieram para o Brasil, que era a Alta Sorocabana, região ali de Mirandópolis, Martinópolis, né? Meu avô é um desses pioneiros da imigração, né? Hoje ele já é falecido, mas ele realmente, em Mirandópolis na época, ele só de conversar em japonês entre amigos, eles eram presos, eram espancados, né? Falando, japonês, você tá falando mal do Brasil, não sei o que, né? Então, para fugir desse tipo de perseguição também, além do Shindo Nenmei, ele acabou vindo para Sorocaba. Em Sorocaba não existia um movimento muito forte disso daí, né? De falar sobre Makegumi e Kachigumi. Então o pessoal era um pouquinho mais... como era menos próximo a Santos, né? Que era a região inicial ali, Registro, né? Então havia menos perseguição, menos cassação desse povo. Eu sempre estive ligado a esses movimentos cívicos. E eu faço isso com grande alegria, não é por outros motivos. Inclusive, eu tive a grande alegria, por exemplo, com relação aos ex-combatentes da Força Expedicionária, eu fiz a saudação a eles quando chegaram aqui a 5 de agosto de 1945. Como que foi esse dia aqui? Teve uma festa, né? Foi uma coisa maravilhosa, foi uma coisa maravilhosa. Sorocaba teria, naquela época, 45, uns 80 mil habitantes, por aí, mais ou menos. E, olha, tinha pelo menos 20 mil pessoas, eu calculo, de minha parte, não sou técnico no assunto, mas eu calculo, 20 mil pessoas estiveram na Gare da Sorocabana, porque eles chegaram de trem, né? Ali pela volta das 10 horas, do dia 5 de agosto de 45. Estava lá o prefeito José Pernal, o bispo Dom José Carlos de Aguirre, nosso primeiro bispo, as demais autoridades, juiz de direito, promotores, professores, alunos, o povão.
Eles foram carregados no ombro até o Getúlio Vargas aqui, porque eles desembarcaram ali, houve um discurso do prefeito na chegada deles, subiram até o bequinho da catedral, ali eu fiz antes eles pararam na Rua da Penha, onde hoje é Drogazil, e inauguraram a escola Presidente Roosevelt. Era uma escola de alfabetização noturna da prefeitura. Daí a comitiva continuou caminhando, parou no bequinho da catedral, eu fiz a saudação para eles ali na inauguração da escola Winston Churchill. Era uma escola também de alfabetização da prefeitura, só que era diurna essa. E era crianças, não era de adultos. A da Rodapé era de adultos e era noturna. Daí a comitiva continuou subindo a Rodapé e chegou até o Getúlio Vargas, que era o ponto final da caminhada, né? Daí foi inaugurado o Getúlio Vargas, que ganhou esse nome, que não tinha nome até então, né? Ganhou o nome de Escola Normal e Ginásio Getúlio Vargas. E daí houve aí um churrasco para eles, né? Aí terminou a homenagem. Mas quando chegou a notícia, bom, aí era a chegada deles. Agora, no dia 8 nós vamos comemorar o fim da guerra, né? Que foi 8 de maio. Foi também uma coisa linda, né? Uma coisa maravilhosa. Sorocaba não tinha o tamanho de hoje, né? Terminava aqui logo depois da Praça 9 de Julho, terminava lá na Árvore Grande, terminava lá na Santa Rita, né? Terminava ali na Baixada da Rodoviária. Era a cidade da época, né? Não tinha essa imensidão de hoje. Mas quando chegou a notícia ali pelas voltas das 10 horas da manhã, pipocaram rojões por todo o canto da cidade, né? O povo saiu na rua, né? Alegre, né? Também depois de 5 anos de luta, né? 5 anos de guerra, e onde brasileiros daqui de Sorocaba foram quase 100. A maioria dos nomes está naquelas placas ali do movimento. Desses mais ou menos 100 que foram, mais ou menos 8 foram meus colegas. Alguns do Grupo Padilha, outros do ginásio, aí estadual, e outros do tiro de guerra. Porque eu terminei o tiro de guerra em 41. E justamente tinha começado a guerra em 39, né? Quer dizer, foi a minha turma que foi, a minha faixa etária. Daí o meu interesse pelo movimento, né? Mais ainda, além de eu gostar de história, o meu interesse pelo movimento.